igreja nessa noite. Seja muito bem-vinda. Deus seja com a irmã. Deus seja conosco. Pai, nos uma filha deste momento, muita graça ao Senhor. Nosso coração está aberto ao ouvir a tua voz nessa noite. Oramos estar agradecido em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Ele. Glória a Deus. Está todo mundo feliz. Que bom, né? Que a alegria do Senhor é a nossa Força. Eu louvo muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que vocês estão de pé. Mas tá. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Eu agradeço a confiança da irmã pastora Elisângela, pastor Rossi, de emprestar esse microfone aqui por alguns minutos para a gente estar ministrando a palavra do Senhor. E eu parabenizo a nossa querida pastora Elisângela. O Senhor tem muitos anos de vida, com muita alegria, com muito sucesso, com muitas conquistas da parte de Deus, com muitas experiências com Deus. Deus te abençoe e te guarde, viu? A senhora é uma querida, uma linda. E parabéns, a senhora está linda. Até a gente está convidando. Aleluia! Gente, a mesa está linda, o painel está lindo. Glória a Deus. A igreja está linda. Glória a Jesus é lindo. Eu confesso que esse meu Deus, ainda me achou. Isso. Assim, não tem a gente não tem, né? Intimidade assim, né? Sobre ele, eu estou falando de conhecer, de ser íntimo, tá, irmão? De saber como ela é, a pessoa que ela é. Só na igreja, assim a gente fala. Mas a gente conhece a pessoa quando convive, está sempre ali, né? Na minha filha, ela tá. Isso a gente não tem, né? Mas tem comunhão com Jesus, tá tudo certo. Então, se a gente corrigir, é a dele, então tá tudo certo. Aí eu pensei, Senhor, o que eu vou falar da tua serva? Aí eu lembrei da missionária Márcia Cristina do culto da pastora, que ela também estava com a mesma situação, e o Senhor falou para ela, mas tu não vai falar dela, é a minha palavra. Aleluia. A minha palavra. Glória a Jesus. Receber a resposta, eu te devo me perguntar, e eu louvo a Deus, mas eu falei, Senhor, que mulher na Bíblia, eu gostaria de falar, se o Senhor me permitir, que a gente ora pedir para Deus a palavra, né? Uma mulher na Bíblia que possa se assemelhar do jeitinho dela. E o Senhor me deu a palavra. Eu não estava lendo, não estava em outro lugar, o Senhor me deu essa palavra que tu vai falar. E aí eu perguntei, Renata, tu conhece a pastora Elisângela? Me falou, eu conheço, ela é uma pessoa muito meiga, muito bacana, muito humilde. Uau! Veio de encontro à palavra que Deus me deu. Porque Deus me falava de uma mulher extraordinária. Da mulher mais extraordinária de todos os tempos, irmãos. Toda a Bíblia. Deus me falava de Maria. Humilde, agraciada, cheia da graça do Senhor, que achou graça diante dele. Aleluia! E quando eu estava vindo para cá, eu confesso que eu chorei e disse, Senhor, eu vou falar de alguém que teve um contato muito íntimo contigo, da qual o Senhor teve um contato íntimo. O Senhor saiu como homem que veio de Deus. Que responsabilidade, né? Então eu queria ler com você apenas o versículo aqui de Lucas 1. Renata, glória a Jesus, entrou na parte da palavra dos 16, aleluia. O pastor falou do barco, de Jesus no barco, de água, glória a Deus, o Senhor está confirmando. Lucas capítulo 1, verso 38, apenas um versículo da palavra do Senhor. Se você quisesse colocar aqui, amém? Mas que você tenha referência à palavra do Senhor. A minha Bíblia é um pouquinho diferente da linguagem de hoje, amém? A versão. Diz assim, Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 38, que diz assim: quem achou, diz amém? Amém. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. E a outras palavras, e ela voltou-se dela. Só isso aqui, podendo assentar, glória a Jesus. Quero agradecer a Deus também pela irmã Renata, missionária Renata,
intercessora, amiga, irmã em Cristo, sempre comigo. Deus abençoe a vida da Renata, já tem uma bênção na minha vida. E agradecer ao Senhor pela tua vida que chegou até aqui. Porque nós não estamos aqui apenas por causa do aniversário da serva do Senhor. Nós viemos aqui adorar a Deus. Por causa dele. Chegamos aqui nessa noite. E hoje estamos comemorando mais um ano de vida. E o Senhor a escolheu com propósito. E foi para esse tempo específico que Deus lhe escolheu. Tem pessoas que falam assim: ah, eu queria ter nascido em tal época. Meu irmão, nós nascemos na época certa, no momento certo, que Deus quer e tem propósito na minha e na tua vida. E o Senhor a escolheu para ser esposa de um homem de Deus. Escolheu o pastor. Mas além da esposa do pastor, você é uma amiga, você é mãe, você é conselheira, você é confidente, você é uma profissional, você é mãe, é prima, é irmã de alguém, é filha de alguém e é serva do Altíssimo. E desenvolver todos esses papéis às vezes é complicado, difícil e é desafiador. Mas aquele que te chamou, ele é poderoso, grandioso, ele é fiel para te sustentar até o fim da carreira. A escolha de Deus sempre é perfeita. E o Senhor sabe a quem ele escolhe. Como ele escolheu Maria, a mulher escolhida para trazer ao mundo o Salvador, o Messias. Assim como nós fazemos as nossas escolhas, Deus também faz a dele. E a escolha do Senhor, como a palavra do Senhor diz, a bondade dele sempre boa, perfeita e agradável. Por que eu estou falando isso? Porque se eu fosse me escolher, talvez eu não. Se eu tivesse que fazer uma escolha, talvez eu não me escolheria. Talvez você não se escolheria para fazer a obra que o Senhor te chamou para fazer. Talvez não estivesse no nosso pensamento. Sabe por quê? Porque nós olhamos para as nossas limitações, olhamos para as nossas debilidades, para as nossas falhas. Mas está tudo bem, está tudo bem. Sabe por quê? Porque não foi eu que me escolhi, não foi você. Lá em João, capítulo 15, 16, ele fala: não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus que te escolheu. E a escolha de Deus sempre, desde o início, desde sempre, ela é perfeita. Se você for ler em Gênesis capítulo 1, o Senhor fala da sua criação. E em vários versículos ele vai falar assim: ó, e viu Deus que era bom. Cria outra coisa, mais adiante ele fala: e viu Deus que era bom. Quando chega no final do capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, e o Senhor vai falar assim, dessa forma: e viu Deus que tudo quanto tinha criado era muito bom. No sexto dia o Senhor criou todos os seres viventes. Mas antes dele criar os seres, antes dele criar o homem e a mulher, que é a sua criação máxima, o Senhor criou a casa. E antes dele criar a casa, a terra, o Senhor escolheu. Hoje nós conhecemos como o planeta Terra, mas o Senhor escolheu a terra como um planeta que ele iria criar um mundo e ia colocar dentro dela o homem. E havia outros planetas, há outros planetas. Se o Senhor poderia escolher Marte, poderia, Saturno, sim, Netuno, sim, Plutão, sim, mas ele escolheu a Terra. Se ele tivesse escolhido outros planetas, ele teria feito o mesmo que a Terra. Preparou a casa, preparou tudo e colocou no meio dela o homem. Criou condições para o homem viver na Terra. A escolha de Deus desde sempre é preciosa, é perfeita, é grandiosa. A Bíblia fala do Cordeiro de Deus que havia sido morto antes da criação do mundo. Então, muito antes disso aqui tudo existir, ele já tinha planejado a minha e a tua existência. Ele já tinha planejado tudo. Um dia, muitos anos atrás, quando eu estava lendo a palavra, estudando a palavra do Senhor, eu meditei nisso aqui. Eu pensei: Jesus, ó Deus, tu tinha para não fazer também falar. O Senhor criar o homem, criar a terra e botar a gente aqui para trabalhar para o Senhor. Qual é o propósito disso tudo? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar sobre ela. E vou procurar saber por que Deus fez isso. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E às vezes a gente se esquece disso. A gente pensa que o negócio vem daqui para lá. Vem de lá para cá. Tudo saiu de lá. Eu estou falando de escolha. Eu estou falando que a escolha de Deus, ela é perfeita. E por que eu estou falando isso? É para que você não duvide da escolha de Deus.
que tomamos na vida. As escolhas, irmãos, ela tem implicações, consequências. Tem consequências imediatas, consequências a longo prazo, consequências sociais e culturais, consequências internas. Quando a gente fala de consequências imediatas, o que significa isso? Cada escolha tem impacto direto em nosso cotidiano, influenciando nossa rotina, relacionamentos e metas. O que tu acha que aconteceu na vida de Maria após o anjo vir anunciar o que ia acontecer? Meu irmão, houve uma revolução. Se hoje esse negócio seria complicado, uma mulher noiva, uma moça noiva, chegar para o marido, para o noivo, no caso, e dizer: ó, o Senhor me visitou e o Espírito desceu sobre mim, eu estou grávida. Se hoje é complicado, imagine naquele tempo que a mulher nem era contada do seu Senhor. Que situação para essa mulher receber essa missão que Deus deu a ela. Houve uma revolução do impacto por causa da escolha de Deus na vida dela. Aleluia. Não pense que Deus te escolheu e vai ficar tudo na rosa. Vai ter impacto no mundo espiritual, vai ter impacto na família, vai ter aquela e ela viveu isso na vida dela, sabe? Ela imagine a situação dela chegando para a família e dizendo: eu estou grávida e o que está em mim é de Deus. Eu não conheci homem nenhum, não gritei com José. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, versículo 19, que José era um homem que gostava de fazer as coisas direitas, corretas. Ele não era um 7-1. Ele não era um rapaz, um moço, que pegava as moças e largava, e difamava, fazia o que queria. Que ele desrespeitava. A Bíblia diz que ele gostava de fazer tudo direito. E por causa disso, ele intentou deixar Maria secretamente. Porque se ele deve ter entendido uma coisa, porque ele pensou, quando Maria foi até ele, ela falou o que tinha acontecido com ela, que o anjo já visitou. Ele, ok. Ele começou a pensar: Maria deve ter se apaixonado por alguém, engravidou dessa pessoa, então eu vou sair fora. Olha a integridade do homem, olha o caráter dele. Mesmo pensando que estava, coitado, na pior, pegou um chifrinho básico, bem básico, né? Grande. Mas ele pensou: ela deve ter se apaixonado, então eu vou sair fora desse cenário e vou deixar ela se casar com quem ela está apaixonada, e ela se casa e está tudo bem. Porque se eu ponho esse negócio adiante, ela vai ser apedrejada. E não fui eu que fiz isso. Aí ele começa a pensar em largar Maria, para que ela não sofresse uma penalidade terrível aí. Mas o Senhor chama a atenção para você nesse negócio. Aleluia! Eu poderia ir direto, irmãos. Direto, porque eu realmente gostaria de entrar nessa mensagem aqui. Mas eu preciso falar disso aqui. E consequências que a gente sofre muitas das vezes por causa das escolhas de Deus na nossa vida e as nossas escolhas. E quando ele está lá pensando, Maria não sabe o que ele está planejando. Maria não sabia de nada. Mas quando o anjo chegou para ela, ela falou aqui, ó: eis-me aqui. Ela se prontificou, ela se dispôs. Obediência da vida do servo, da serva do Senhor é tudo. E quando há isso na nossa vida, não se preocupe com quem está intentando coisas ocultas com a sua vida. Não se preocupe com quem está batendo na língua nos dentes, tem não se preocupa, porque o Senhor vai até lá e cuida da tua reputação. Deus cuida
Mulher sábia. E a Bíblia fala que ela José pegou, olhou, viu que o anjo falou para ele, atentou para que, graças a Deus, ele atentou para que o anjo falou com ele, pegou Maria, se casa com ela, e não conheceu, não se deitou com ela até que Jesus nasceu. Homem íntegro é outra história. Homem de Deus, mulher de Deus, precisa ter integridade, precisa estar firme, não pode titubear porque vem a luta, porque alguém está falando e não deixa falar. Quem tem boca fala. Consequência a longo prazo. Nossas escolhas hoje podem ter ramificações significativas em nossa vida futura, mudando nossa carreira, relacionamento e bem-estar. Maria, a partir desse momento, deixa de ser uma moça simples, anônima, de cidade pequena, e se torna uma mulher honrada e reconhecida por todos como uma mulher bem-aventurada. Com certeza ela influenciou várias pessoas, várias mulheres da época dela. O anjo do Senhor não é fofoqueiro, mas quando o anjo visita Maria, fala para ela: olha só, tem mais uma coisa que eu quero te falar, viu? Nessa moça aí vai ficar grávida não. Tua prima está lá escondendo a gravidez, mas ela está com 6 meses. A Bíblia fala que Maria vai até a prima, visita ela, já estava grávida, Maria. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa linda. Porque quando Deus fala com Zacarias a respeito de João Batista, o Senhor fala, ele vai ser grande, mas o Senhor fala assim também, ele vai ser cheio do Espírito desde o ventre. E quando Maria chega, eu estava cheia da graça do Senhor, já levando dentro dela algo que Deus Senhor mérito. E ela chega para Isabel, você conhece a história. Ela chega até a casa de Isabel, não é para fofocar, não é para falar do sacerdote, não é para falar da família dela, falar do altar, não é para falar das outras irmãs, das outras moças, invejosas, que estavam caluniando, desprezando ela, não era para falar mal de ninguém. Ela chega para visitar Isabel, porque alguém muito especial falou com ela que a sua prima estava grávida também, e que o Senhor havia visitado. Sabe o que eu vejo aqui? É uma mulher se comunicando com outra mulher de Deus, não com qualquer pessoa. Ela estava gerando algo de Deus na vida dela. Creia uma coisa, entenda uma coisa: o Senhor já colocou algo dentro de você. Tu está gerando algo de Deus, para a obra de Deus, para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério. Onde qualquer tem algo com Deus, viva com quem tem vida com Deus. Vai ter amizade com quem tem compromisso com Ele. Porque quando uma mulher de Deus chega na casa de outra mulher de Deus, não tem panelinha. A Bíblia fala que ela chega e cumprimenta, gente. Só falou. E o que Deus falou a respeito de João Batista? Cheio do Espírito Santo, desde a Bíblia diz, dessa sequência, Maria chega, cumprimenta Isabel. Isabel vê Maria, se alegra. E quando o menino ouve a voz de Maria no ventre de Isabel, ele se mexe, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor se movimenta ao som da coração. O Senhor está sempre em movimento. Quem é de Deus não para. Quem é de Deus não fica parado, não fica aleluia. Sempre em movimento, porque o nosso Deus é um Deus parado. Aleluia. É um Deus que se movimenta. E o menino se movimenta desde o ventre. E diz a Bíblia, nessa sequência, Isabel é cheia do Espírito. Aleluia. Que coisa tremenda! Quem é que estava cheia do Espírito Santo? Isabel, o menino, e passa para a mãe que começa a abrir a boca e profetizar e adorar. Aleluia! Que encontro tremendo! Que coisa linda! O precursor dentro do ventre e o Messias no outro ventre. Aleluia! Como a mãe passa para o filho emoções, o que está sentindo. Ela se alegra com a voz da prima, com a visita da prima. O menino sente, mas não é nada de humano, nada disso. É o próprio Espírito de Deus que ela não pode. Tanto é que Deus desce
forma linda e ela começa a falar em cânticos espirituais. Eu tenho saudade dos cânticos espirituais. Outro dia eu estava falando com Deus, Senhor, eu perguntei por isso, Senhor, eu queria tanto ver alguém em cânticos espirituais. Eu estou com tanta saudade disso. Tu acredita que Deus usou alguém lá na série? Nem lembro mais, não foi no culto que foi. Mas eu lembro disso que eu falei com Deus, eu estou com saudade de ouvir cânticos espirituais na tua igreja. Porque eu nasci assim, eu fui criada com isso. Eu via minha mãe com outras irmãs, Deus tomava ela no joelho, em cânticos espirituais, ela fazia embaixo, a irmã Irene fazia outra voz, a outra do lado fazia contra o irmão em línguas estranhas, era coisa da minha vida. Eu disse, Deus, como eu queria ouvir. Se o Senhor não me dá, eu queria ouvir, eu queria esse culto, irmão, o Senhor não nos concedeu essa graça. Eu não aceito esse negócio de hoje está assim. Está assim porque eu e você estamos assim, irmão. Se eu falo que a igreja não tem a mãe, porque eu não tenho, porque eu faço parte dela. Mas o povo está assim, então eu não vou ser assim como o povo está. E eu vou começar a influenciar de forma diferente. Eu não aceito, eu não me acomodo, eu não quero isso na minha vida, na minha igreja, nos meus irmãos. Eu quero Deus batizado com o Espírito Santo. Eu quero sim, eu quero vir pessoas renovadas, restauradas, salvas de pega. E eu quero milagres acontecendo. Meu Deus de ontem, o mesmo ontem, hoje será eternamente. O que é que mudou? Eu e você. Então nós precisamos voltar às origens. Não adianta vir como pregador da palavra e ficar, é assim, hoje o povo está assim, muda eu e vamos influenciar. Vamos mudar. Todo mundo chega na igreja no seu joelho, eu também não, porque eu nem me fico. Mas o povo não quer joelho, você. Ajoelho eu, não estou nem aí se o outro não quer. E se fica me interrompendo para falar de Adriano, para falar de João, para falar de... Eu amo dar licença. Aleluia. Porque o povo está tão sem noção que você está ligado com Deus, está chorando na presença de Deus, que sai a vida de para com isso. Meu Deus, que coisa supérflua, gente. Que mentalidade pequena, medíocre. O Senhor dá aqui uma mesa linda, maravilhosa. Eu não sabia que ia ter essa coisa linda aqui no meio da igreja, mas eu aprendi ainda adolescente. A irmã que estava no grupo levando ele estava pensando isso em casa. E eu louvo a Deus porque ninguém está aqui preocupado com isso aqui desde a igreja está preparada. Não temos aqui apenas por tua casa, apesar de nós chegarmos muito e tu ser muito querida para nós. Nós viemos aqui em primeiro lugar. Para nossas vidas. E nós precisamos ser gratos a Deus e honrar as pessoas que Deus coloca como bênção na nossa vida. A consequência de escolhas que nós vamos viver a longo prazo na nossa vida. Maria viveu isso a longo prazo. A consequências sociais e culturais por causa das escolhas que fazemos e às vezes por causa das escolhas de Deus. O que tem a ver isso com Maria, irmão? O que tem a ver? A Maria foi tão importante, ela criou, alguém criou ela, Deus, né? Que Deus honrou ela de uma tal forma que ela tem uma fama tão grande na terra que uma igreja, que eu não quero citar nomes aqui, você sabe, que não foi a igreja primitiva, que não foi a igreja do Senhor Jesus, criou para ela um culto que hoje nós conhecemos como mariolatria. E até os dias de hoje nós vemos procissões, nós vemos orações, nós vemos pessoas pagando promessa. A uma que disse lá em Caná da Galileia, fazei tudo como Ele vos disser. A uma que soube se colocar no lugar dela e entender que o grande ali, que o poderoso ali, que e não ela. Mas criaram isso e quer deixar registrado que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com os discípulos, e muito menos não tem nada a ver com Maria, que ela não teve nada a ver parte
Aleluia! Mas essa mulher influenciou a esse ponto. Infelizmente as pessoas deturpam as coisas de Deus. Consequências internas, essa aqui é interessante, porque fala que as nossas escolhas influenciam nossa própria identidade, valores e crenças. Quantas escolhas as pessoas fazem que mudam a essência que está dentro de Deus? Quantos caminhos algumas pessoas pegam, até dentro da casa do Senhor? Eu estava vendo, Deise estava vendo um podcast essa semana. O celular da Deise pifou, então ela foi para a televisão, estava um podcast, né, que fala. O tempo todo, meu Deus, como que fica assim? Até umas coisas interessantes, é legal. Eu passo para casa de uma pessoa, aí eu estou ouvindo lá um testemunho, outro, então, falando, Cassiane, falando, e outros falando, já antigo, mais antigo. E eu prestei atenção numa coisa. Todas essas pessoas que Deus levantou, todas vieram de uma grande pobreza. De um lugar difícil. Gabriela, que é uma empreendedora, falou: irmão, eu moro lá em Xerém, numa a rua mais escondida. Isso na época que ela estava falando, ela era solteira, ela se casou. Lá no céu, irmão, você tem que ver onde eu moro. Mas o Senhor me viu. Aleluia! Porque para Deus não importa. É verdade. Não importa onde nós estamos. O que importa para Deus é o nosso posicionamento, o nosso coração. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 3,14: tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Olha aí, ó. Não perca a identidade. Não perca valores e crenças que Deus colocou na tua vida através de pessoas. E de que aí ele fala, naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Em outras palavras, não perca a essência, a unidade, não perca. Aleluia! Aleluia! Será, irmãos, mesmo que a fama é mais importante do que a presença? Meu Deus! Será que o aplauso é mais importante do que na hora da angústia e do desespero, que não tem aplauso, não tem ninguém, não tem fama, não tem YouTube, não tem rede social, não tem nada, tem você e Deus dentro daquele papo. Deus vivo! Esse é legal para você e ele. Aleluia! Que aplauso substitui isso, gente? Meu Senhor da glória! O que Deus faz, o que Deus vem é alguém para uma grande obra. Ao menos 3 coisas o Senhor viu em Maria. E se o Senhor achar graça em mim e você, Ele achar essas 3 características em nós, eu creio, nós temos, porque nós somos filhos de Deus, irmãos de Deus. Então nós estamos vivendo, nós estamos caminhando para viver o extraordinário. Aleluia! O que Deus viu em Maria? Quando o anjo chega para Maria e fala com ela, na minha Bíblia está diferente, ela fala assim: eu sou uma serva, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Quer dizer, eu sou tua serva, eu sou tua, eu estou a teu serviço. A primeira coisa que o anjo vê em Maria: disponibilidade. Disponibilidade de viver algo inédito, de viver uma missão que ninguém antes tinha vivido, de viver algo que a avó dela não tinha vivido, a mãe não tinha vivido, os filhos não iriam viver, a tua tia não viveu, e está entendendo? Traz na tua vida, alguém da tua família não viveu mais. Deus tem algo na tua vida que ninguém ainda viveu. E Deus precisa apenas da tua disponibilidade. Maria entendeu isso, que ela achou graça diante do Senhor para um projeto grandioso de Deus na terra. Tem pessoas que desprezam, eu digo desprezam, porque quando alguém fala assim, ó, para Deus enche de dons e é, eu já vi isso, tá? Eu já vi pessoalmente a pessoa falar: eu não pedi esse dom para Deus, pastor. A pessoa fala: eu não pedi, pastor Marcos, para Deus me usar dessa forma. Eu não pedi para o Senhor me dar revelação na vida de ninguém. Eu não pedi. E chorando, a lágrima descendo. A irmã dela vai tentando nos tapas na cara. Não adianta, se pudesse abrir a cabeça e abrir, não adianta. Isso é peso. E olha,
Eu conheci de perto. O diabo não tirava farinha com aquela menina, não. Ela olhava para a cara da pessoa, a Renata sabe. E a pessoa, ela via, Deus mostrava para ela. Aí ela falava assim: tem algo estranho. Tem algo esquisito. Podia falar que Deus ia revelar. Porque ficou oculto. E ela falou isso para Deus. Se formou na faculdade, fez pós-graduação. Dentro da faculdade, da pós-graduação dela, teve vários títulos, várias coisas. Eu não vou falar porque muita gente conhece. Mas não trabalhou em nada naquilo que ela. E Deus deu um bom emprego para ela. Depois perdeu o emprego e foi trabalhar para sobreviver, ajudando o marido, que era bem humilde e que precisava trabalhar por conta própria. Uma pessoa, eu estou falando aquilo que eu vi. Irmãos, não menospreze aquilo que Deus chama. Não vamos menosprezar os dons. Mas, irmã, eu não tenho dom de revelação. A revelação é da graça de Deus. A visão também é. Está na vida dos dons. Porque a graça, em 1 Coríntios, não está na revelação. A graça é assim. Mas eu não sou usada, eu não tenho profecia, eu não tenho discernimento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você tem uma vida. Deus te deu algo. Desenvolva esse algo para a glória do nome. Seja grato ao Senhor. Trabalhe, se esforce, faça o seu melhor. Ah, ninguém vê, ninguém está vendo. Ela falou aqui para mim: eu fiz isso aqui tudo. Eu, pode fazer. O que acontece? Misericórdia. A gente nem pode ficar duvidando. Glória a Deus, irmãs, é predada nesse negócio. Gente, são força para a glória de Deus. O que Dorcas fazia, gente? Muita gente despreza o dom de costura. Gente, agora a gente está procurando costureira aí, fica desesperado, achando a costureira e mandou: é caro. Não é? Cadê? Glória a Jesus, a irmã Maria está aí. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe, irmã. Que tu seja como Dorcas, irmã. Em nome de Jesus, irmão. Irmãos, vamos usar o dom que Deus nos deu, as coisas que Deus nos deu. Ele se agrada disso. Quem era Maria, gente? Uma moça simples do interior, humilde, de Nazaré. Pode vir alguma coisa de Nazaré ou não, só o Salvador da humanidade. Porque quando Deus quer, Ele faz. Quando Ele quer, Ele te vê dentro de uma roda, dentro do Piauí, lá na China, lá na Turquia, lá no Everest. Eu não sei, mas Deus viu, Deus vê, Deus escolheu e acabou. Disponibilidade para Deus não tem nada a ver com aquilo que eu tenho, com o ambiente que me cerca. Tem a ver com o coração temente ao Senhor e uma fé extraordinária, que é a segunda característica dessa mulher. Uma fé extraordinária. Quando a gente observa que quando o anjo se apresentou no templo a Zacarias, quando foi anunciar o nascimento de João Batista, o Senhor fala com Zacarias. Olha a diferença de Zacarias para Maria. O Zacarias era um sacerdote. Maria, quando o anjo se apresentou, ela também ficou assim admirada com aquilo ali. Mas como vai se dar que eu não conheço o varão? Isso não é duvidar. Isso é perguntar. Como que vai se dar isso, Senhor? Não é duvidar, porque Deus conhece o coração da gente. Mas Zacarias é um sacerdote. Zacarias que ministrava no templo. Zacarias que era um homem que estava ali envolvido no altar, envolvido nas coisas de Deus. Duvidou e ficou mudo. Olha a diferença. Mas quando o anjo fala com ela, aí pastor Zé Carlos chama a atenção para as mulheres, né? E é verdade. Graças a Deus por isso. Glória a Deus! As mulheres têm uma facilidade de ter fé, irmão, de acreditar maior do que os homens, com algumas exceções, tá bom? Mas a verdade é essa. Nós estamos, talvez porque a mulher é mais emotiva, ela se volta mais, ela tem uma inclinação, um coração mais inclinado. A nossa fé começa a se tornar grande por causa das experiências que nós temos de Deus. E essa mulher tem uma fé extraordinária. Eu tenho
suficiente. Eu acredito, ela estava dizendo para o anjo do Senhor, eu acredito no que o Senhor está falando comigo. E Ele quer que eu e você tenhamos essa mesma promessa. Se Deus fala contigo, se Deus te fez uma promessa, não importa a realidade que tu está vivendo, creia naquilo que Deus vai fazer. Mas como se dará isso? Não é por força, não é por aquilo que a gente pode fazer. O Senhor fala, descerá sobre ti algo de cima, descerá sobre ti algo sobrenatural, descerá sobre ti a minha presença, para o sobrenatural acontecer. Vai vir de dentro para fora, vai gerar o teu Isaac, vai gerar a tua promessa, vai gerar o teu Samuel, porque é Deus que está falando, prometendo, então vai acontecer. E eu, em primeiro lugar, tomo posse nessa palavra, porque aquilo que Deus prometeu para a minha vida vai se cumprir, porque eu acredito. Porque aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Renato entrou aí quando falou de Isaías, né? E eu ia falar sobre a disponibilidade de Isaías, porque quando ele chega na presença do Todo-Poderoso, o que ele fala? Eu sou o homem de impuros lábios, já vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu que as suas falhas, mas o Senhor tem problema. O problema é os lábios, o problema é o teu coração. Não é o problema. Ele abraça e mostra, e o problema desaparece. Para Deus não tem problema. Alguém perguntou para Jesus, então é impossível alguém se salvar. Está pensando que Jesus falou, é verdade. Não, é mito. Quando alguém falou para Jesus, é impossível alguém se salvar, está pensando que Jesus falou, que é isso? Vocês podem se salvar? Claro que é impossível, estou deixando com vocês. Ele falou assim, ó, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Se a salvação é o máximo da vida cristã, Ele nos dá, por que Ele não vai fazer cumprir aquilo que Ele prometeu? Claro que vai. O que Ele precisa ver em nós? Disponibilidade. Uma fé extraordinária que diz assim para Deus, eu não tenho, mas tu tem. Eu não sei como vai acontecer, mas eu creio que viverei em Ele. Eu creio que terei uma vida extraordinária. Eu creio que eu viverei o projeto de Deus. Irmão, todo homem, toda mulher que diante de um cenário complicado, difícil, se disponibiliza para Deus, acredita o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os discípulos, Lucas 5, pesca maravilhosa, tinham trabalhado a noite toda. E Jesus fala, lança a rede. Olha, Senhor, eu já trabalhei a noite toda, mas porque tu estás mandando, eu vou lançar a rede. E eles viveram o extraordinário de Deus. Qualquer um de nós iria reclamar e murmurar. Fala sério, por que tu veio aqui antes? Por que tu encontrou a gente hoje no meio da madrugada e tal? Deixou a gente estar aqui, ó, volta a rede, está na beira da praia, não está preocupado. Pois é, volta para lá. Volta para onde tu estava, volta para o lugar que tu largou, volta para aquilo que tu deixou de fazer e vai fazer agora na direção do Senhor que vai dar certo. É dessa forma que Deus quer. Terceira característica, a gente está encerrando: coragem enorme. Deus nunca vai usar uma mulher medrosa que diz assim, ó, eis-me aqui, mas envia a pastora Elisângela. Eis-me aqui, mas envia a pastora Lidilândia. Eis-me aqui, mas envia Jeremias. Eis-me aqui e envia outro. Quando Jesus ele anda por cima das águas, os discípulos estavam no barco, já é outra passagem, e ele anda por cima das águas, todo mundo tem medo, fica apavorado, aí você também tem medo. Mas Pedro se adianta e fala assim, corajoso, rapaz, isso é coragem. E ele fala assim, ó, se for o Senhor mesmo, manda que eu vou ter contigo. Aí Jesus diz, não tem. E sabe o que Pedro faz? O que ele faz? Sai do barco e vive o extraordinário. Você conhece algum homem que
Parabéns.